Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, nós leremos, meus irmãos, os versos 13 e 14. Colossenses, capítulo 1, versos 13 e 14. Como é um texto pequeno, eu gostaria de convidar os irmãos a fazerem a leitura comigo. Colossenses, capítulo 1, versos 13 e 14. Diz assim a Escritura, vamos lá? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado por Tua palavra, pela honra que temos de poder abri-la, pelo privilégio de tê-la em nossa própria língua e liberdade para podermos proclamá-la publicamente. Senhor, nós te rogamos que nesse instante o Senhor nos fale ao coração por meio da Tua palavra e que a mensagem do Evangelho seja vívida e possa promover em nossas vidas a saúde, nutrição espiritual. Que esta palavra também nos confronte, nos conforte, nos console, de maneira, Pai, que o Teu Espírito Santo tenha total e plena liberdade para agir em nossos corações por meio da Tua palavra. Usa, Deus, o ministro externo e usa também o ministro interno, o Teu Espírito Santo, para aplicá-la aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, esta mensagem faz parte da nossa sequência de exposições na carta de Paulo aos Colossenses a respeito da supremacia de Cristo. E esse assunto é muito importante, visto que é muito comum nós ouvirmos se falar sobre muitos assuntos na igreja, mas infelizmente Cristo Jesus não tem tido a proeminência nos cultos, nas mensagens. Há muitos temas que chamam a atenção das pessoas, como prosperidade, bênçãos, entre tantas coisas, e às vezes o Evangelho pouco tem sido pregado em muitos púlpitos. Rogamos ao Senhor que nos ajude a permanecermos fiéis com a mensagem simples, direta do Evangelho, que promove vida e saúde aos nossos corações. Meus irmãos, e essa questão da cristologia, ela é uma necessidade não apenas para nós hoje, mas já era uma necessidade para a igreja do primeiro século. E aqui, trazendo um pouco do contexto, Paulo escreve à igreja de Colossos, que ficava na região da Ásia Menor, mesmo não tendo conhecido aqueles irmãos pessoalmente. Paulo foi a outras regiões, mas não chegou à cidade de Colossos. Porém, por meio do Evangelho, Paulo conseguiu chegar lá através de Epáfras, um ministro fiel que levou o Evangelho àqueles irmãos e que também era o pastor da igreja em Colossos. E havia chegado naquela igreja, assim como em muitas igrejas da Ásia Menor, irmãos que eram judeus e que haviam se convertido ao cristianismo e queriam ser cristãos, mas ainda guardarem tradições e religiosas, em especial judaicas, as colocando em pé de igualdade a doutrinas basilares da fé cristã, como a justificação pela fé somente. E Paulo então vai precisar tratar desse tema. Alguns são chamados de judaizantes, outros de gnósticos, enfim, mas eram pessoas que queriam colocar tradições judaicas no mesmo nível de Jesus. Ou seja, você, para ser salvo, você precisa de Jesus mais a circuncisão, Jesus mais a guarda de dias santos, Jesus mais isto ou aquilo. Paulo então precisa combater essa questão de forma ainda prematura, embrionária, que estava surgindo na igreja, para que aquilo não se tornasse algo volumoso e até viesse a desviar alguns irmãos da fé cristã. Aconteceu na carta, na igreja da Galácia, a quem Paulo escreve uma carta, de irmãos que haviam já bandeado para este lado, e Paulo diz: ó Gálatas insensatos, quem vos enfeitiçou com esta doutrina? Então é necessário que nós voltemos os olhos para as Escrituras e percebamos que aquele que é digno de glória, de louvor,
quem é o centro da igreja, o centro das nossas vidas, o centro da liturgia, o centro de todas as coisas é Jesus. Todas as coisas convergem para Ele. O próprio Pai, a voz dos céus, na ocasião do batismo de Jesus, proclamou: "Este é o meu Filho amado, em quem está todo o meu prazer, em quem me comprazo." Ora, se o Pai, que é o Criador de todas as coisas, tem todo o prazer no Filho, que é Jesus, Ele está certamente nos indicando algo que é um caminho para nós. Não há felicidade longe de Jesus. Jesus é o centro e é suficiente. Esta é uma outra questão também importante. Quando nós nos referimos à suficiência de Cristo, nós estamos dizendo que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E que Ele é único, inigualável, incomparável e que ninguém pode estar em pé de igualdade com Jesus, o nosso Salvador. Irmãos, esse é um tema tão importante que no período da Reforma Protestante, quando a Igreja de Roma dizia assim: ora, você precisa de Jesus, mas também precisa pagar indulgências para ser salvo. Você precisa de Jesus, mas você precisa se confessar diante do Padre para ser salvo. Você precisa de Jesus, mas você precisa fazer peregrinações até a Catedral de São Pedro. É nisto que os reformadores rompem, entre outras coisas, com a Igreja de Roma, dizendo: solos Cristo, só Jesus é o Senhor, Ele é suficiente. E meus irmãos, se isso já não fosse o bastante para nós evangélicos aprendermos a respeito da supremacia de Cristo, do quanto Ele é único e suficiente, hoje no meio evangelical brasileiro, nós temos visto as pessoas pregarem Jesus mais alguma coisa. Você precisa de Jesus, mas precisa usar tal tipo de roupa. Você precisa de Jesus, mas precisa fazer tal coisa. E vão se colocando tradições e mais tradições, pesos e mais pesos, instruções e doutrinas humanas em pé de igualdade com o Evangelho. Tanto que em alguns lugares, se você não tiver com a roupa adequada, você não prega. Se o seu rosto não estiver liso ou apenas com bigode, você não prega. Se você não estiver de saia, você não canta. Se você estiver maquiada, não canta. Se estiver de brinco, não canta. E aí você pergunta assim: ora, isso é tão importante? Não é importante para nós. Não é tão importante como Jesus. Então eu posso cantar, eu posso pregar. Não, você tem que tirar o brinco, parar de usar o batom, você não pode pintar o cabelo, você não pode isso e aquilo. E você vai para a Escritura e não encontra absolutamente nada a respeito disso. São coisas humanas que são elevadas num nível tão pesado que Jesus fica ofuscado, ao ponto de que algumas pessoas dizem assim: fulano é quase crente. Por que é quase crente? Mas ele não bebe, só usa calça comprida, gosta de usar terno. Isso é mesmo, é. E o que é que falta então para ele ser crente? Só falta se converter. Quer dizer, falta tudo, né? Então, para muitas pessoas, essas coisas estão em pé de igualdade. E, meus irmãos, este não é o evangelho que nós recebemos de Jesus. O evangelho de Jesus é simples, é puro. E ele não se mistura com outras coisas. As tradições que muitas vezes impediram pessoas de se aproximarem de Deus no período da Reforma Protestante, agora estão sendo requentadas pelo evangelicalismo brasileiro e estão recosturando o véu que a cruz já rasgou. Como diz João Alexandre na sua canção É Proibido Pensar, né? O véu foi rasgado de cima a baixo, agora nós temos acesso a Deus. Aí os homens vão e começam a recosturar, a dizer assim: não, o véu foi rasgado, mas agora você precisa fazer isso e fazer aquilo. Meus irmãos, o Evangelho nos apresenta um Deus que vem ao encontro do homem. Essa é a verdadeira mensagem do Evangelho. O homem natural é incapaz de ir a Deus, mas Deus é tão misericordioso e gracioso que vai ao encontro do homem. Foi assim que aconteceu no jardim. Adão fugiu de Deus, mas Deus foi ao encontro de Adão.
Então o Evangelho é isso. É um Deus que olha a nossa miséria, a nossa desgraça, olha os nossos pecados, olha para a nossa situação de perdição, de condenação, e ao invés de dizer assim, faça isso ou faça aquilo, Deus diz assim, eu faço por você, eu envio o meu filho para te salvar, eu abro o caminho, eu é quem te conduzo, e não você é quem vem ao meu encontro. Porque o homem sozinho, ele é capaz de criar novas religiões, novas maneiras de tentar se aproximar de Deus. Mas Jesus é a própria provisão de Deus para o homem. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Como é importante nós resgatarmos esta mensagem. E nesses 2 versos curtos, o apóstolo Paulo nos ensina muitas coisas que eu gostaria de compartilhar com os amados irmãos. Se você puder, permaneça com a sua Bíblia aberta, Colossenses capítulo 1, versos 13 e 14. Queridos, depois de Paulo falar sobre o Evangelho e sobre o que o Evangelho faz, Paulo apresenta então uma excelência da mensagem do Evangelho da pessoa bendita de Cristo Jesus. Ele diz, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Observem aqui, irmãos, o termo nos libertou do império das trevas nos lembra, primeiramente, a necessidade de nós entendermos que existe um reino espiritual. Quando o homem pecou, ele passou a estar debaixo do domínio de Satanás. Satanás existe, ele levou consigo terça parte dos anjos, ele é inimigo de Deus, inimigo da igreja de Deus. Embora tenha sido criado por Deus, ele se rebelou e criou para si um império. Satanás tem uma grande gana de imitar Deus. E querendo se tornar igual a Deus, ele montou para si um império, com anjos que caíram com ele, terça parte. E esse império, então, passa a dominar, a governar sobre a vida do homem natural, por causa do pecado. Quando o homem cai, ele passa a se submeter ao império de Satanás. Ele é chamado nas Escrituras por vários nomes, de maligno, de adversário, de Satanás. Apenas o termo Lúcifer, que às vezes muitas vezes usado, não está na Escritura, é uma tradução mais ligada ao latim, mas ele é chamado de príncipe das trevas, ele é conhecido como o pai da mentira, ele também é chamado de assassino, porque ele é assassino desde o princípio. Satanás, ele é chefe da devassidão, da desgraça, do opróbrio, da vergonha, dos males que acontecem neste mundo. Ele tem um reino e o objetivo do seu reino é se rebelar contra Deus e contra a igreja de Deus. E se fosse possível, pela sua vontade, até mesmo os eleitos seriam enganados. E embora nós sejamos bem moderados quanto à pessoa do diabo, de Satanás, nós precisamos reconhecer que, se por um lado o meio neopentecostal enfatiza muito o diabo, por outro lado o meio reformado fala muito pouco sobre ele, e nós não podemos falar tão pouco sobre ele, visto que a Escritura fala sobre ele. Então é necessário que nós sejamos moderados nesse sentido. A esse respeito, se eu puder indicar para os irmãos uma literatura, o livro Lutando contra Satanás, do Dr. Joel Bick, talvez seja um dos livros mais importantes a ser lido quanto à doutrina de Satanás e dos demônios. Então, esta é a primeira coisa que nós precisamos entender aqui no texto. Existe um reino satânico, existe um império das trevas, ele continua em voga, continua no seu trabalho, e o seu trabalho não para. E o seu grande propósito é difundir mentiras, é matar pessoas, é destruir vidas, é destruir famílias, é afetar
o mundo que Deus criou. Uma segunda constatação que nós percebemos aqui no texto é a ação de Deus. Ele é quem nos liberta do império das trevas. Aqui é o próprio Deus quem faz isso. Isso significa, então, irmãos, que o homem natural, debaixo do domínio de Satanás, não tem poder para libertar-se sozinho. Então entenda bem isso aqui, fazendo uma alusão ao que aconteceu com o povo de Israel na terra do Egito. Satanás é um símbolo de Faraó, inimigo de Deus. E vocês devem lembrar bem na história de Moisés, que por várias vezes o povo de Israel quis sair da terra do Egito e não conseguiu sozinho. Foi necessário que Deus agisse com mão poderosa, com o seu braço de poder, para libertar o povo de uma vez por todas do império das trevas. Algo curioso, mas que ao mesmo tempo é fácil de nós entendermos na aplicação desta verdade, é que Faraó já tinha o coração endurecido e Deus endurece ainda mais o coração de Faraó. E ele diz, para manifestar as minhas maravilhas na terra do Egito. Então, uma coisa para nós entendermos é o seguinte: embora Faraó fosse poderoso, à semelhança de Satanás, o seu poder está abaixo do governo e do poder de Deus. É Deus quem controla Satanás. Como dizia Lutero, o diabo é o diabo de Deus. Ok? Deus tem o controle sobre Satanás e Deus vai dando a Satanás a liberdade de agir para que no final das coisas tudo concorra para dois propósitos, segundo o nosso breve catecismo: a glória de Deus e o bem da igreja. Guarde bem essas duas questões: a glória de Deus e o bem da igreja. Todas as coisas concorrem para a glória de Deus e para o bem da igreja. Nesse propósito, Deus foi endurecendo o coração de Satanás, o coração de Faraó, endurecendo, até que deu o checkmate. Então, o povo é liberto do Egito de uma vez por todas. Mas o povo por si só não tinha condições de sair do domínio de Satanás, do domínio de Faraó. Meus irmãos, essa é uma verdade que nós precisamos entender, até para nós compreendermos a ação, o expediente do reino das trevas. Quando Jesus passou do mar da Galileia de uma margem para outra, veio uma grande tempestade no meio. Jesus encontra aquele homem possesso de espíritos malignos, uma legião, 6.000, era uma legião romana. Ali nós vemos um confronto, algo muito forte de Jesus com Satanás. E qual era então o intuito de Satanás? Era trazer a desgraça para a vida daquele homem que andava nu, que as pessoas queriam prendê-lo, não conseguiam, que estava andando nos sepulcros, trazendo transtornos para toda a sociedade, de maneira que as pessoas já haviam desistido dele. Porque é exatamente isso que Satanás gosta de fazer. Ele gosta de levar as pessoas ao nível mais baixo, a sua vergonha, a sua podridão, a sua tristeza. Veja, um homem viver em meio a sepulcros. Nós sabemos hoje que os cemitérios não são os lugares mais limpos do mundo. Agora imagina um cemitério há 2.000 anos, como era, como deveria ser. Um homem andando ali com as suas partes íntimas à mostra e andando de um lado para o outro sem parar. Aquele homem com aquela legião de demônios era o símbolo da vergonha a que Satanás leva os homens, talvez num nível mais extremo. Mas em outros níveis, Satanás faz a mesma coisa, trazendo mentira, enganando a mente das pessoas, levando pessoas a assassinatos, a adultérios, destruição de famílias, de casamentos, de lares, pais contra filhos, filhos contra pais, estas coisas terríveis que nós estamos vendo nos nossos dias. Tudo é ação maligna, o que não isenta, logicamente, a responsabilidade das pessoas, mas que mostra o poder, o governo que Satanás tem sobre as pessoas que ainda estão em trevas.
Quando eu falo, irmãos, de nós compreendermos isso, é para nós entendermos que quando nós estamos pregando o Evangelho, há uma batalha espiritual sendo travada. Não é simplesmente o convencimento de alguém pela retórica, pela boa palavra, pela eloquência. A pregação do Evangelho é uma atividade espiritual que vai além do nosso poder de convencimento às pessoas. Enquanto nós estamos pregando o Evangelho, uma batalha está sendo travada. Se não lembremos do texto da parábola do semeador, você deve lembrar bem, eu falei a respeito disso, o pessoal da mídia fez um corte também da mensagem se referindo a isso. O semeador sai a semear, enquanto ele lança a semente, o texto diz: logo vem o diabo para levar a semente. Quando nós pregamos o Evangelho, seja você na sua casa, ao seu filho, seja você no seu trabalho, seja numa oportunidade que você tem de pregar a um amigo, seja num evento de evangelismo, meus irmãos, não pensem que o que está acontecendo ali é apenas o que os nossos olhos veem. Existe um reino espiritual, existe uma atividade espiritual que não é visível aos nossos olhos, mas que está acontecendo ali, como está acontecendo aqui agora, para nos desviar do foco, nos desviarmos de ouvirmos a palavra de Deus, de atendermos a palavra de Deus, de sermos moldados pela palavra de Deus. Não pense que Satanás fica fora da igreja. Não, Satanás está aqui. Satanás está aqui. E o seu grande propósito é fazer com que nós nos desviemos da mensagem do Senhor. Portanto, entenda bem, o homem natural não tem condições de libertar-se sozinho. Por isso que naturalmente o homem anda conforme a sua própria vontade, seguindo então a vontade do diabo e não a vontade de Deus. Uma outra verdade, irmãos, é que essa libertação, ela só pode vir da parte de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo começa aqui enfatizando: Ele nos libertou do império das trevas. Ele nos libertou. É certo que quando nós vimos para Cristo, nós costumamos dizer: eu aceitei Jesus, não é? Talvez você já tenha dito esta frase. Quando eu me converti, quantos de nós já não dissemos isso? E não há nenhum problema em você dizer isso, porque você está falando na perspectiva sua, de como você viu a coisa. Mas na verdade, para que você se convertesse, houve uma obra miraculosa que eu e você nem somos capazes de mencionar. A ideia clara é que enquanto Deus vai operando no coração dos eleitos, existe uma batalha espiritual sendo travada, e para acontecer esta libertação foi necessário muita força de Deus. Deus usou o seu braço forte e a sua mão poderosa. Mais uma vez, quando você lembrar desse texto, faça um transporte aí na sua mente para o que aconteceu com o povo de Israel na terra do Egito. Deus precisou mandar as 10 pragas, Deus precisou tirar o braço com mão forte, com o seu braço poderoso, Deus precisou abrir o Mar Vermelho, Deus precisou fechar o Mar Vermelho. Então tudo isso foi obra miraculosa. Assim como as pragas eram milagres e não sucessão natural, assim como o abrir do Mar Vermelho foi um milagre e não, como diz a Alta Crítica, foi que a maré baixou. Você já deve ter ouvido falar nisso, né? O argumento da Alta Crítica é que aconteceu que Israel, quando foi passar, não foi um milagre que aconteceu, foi que a maré baixou e ele passou, né? Aí o milagre se torna maior, né? Porque Faraó e seus cavaleiros se afogarem com a maré baixa, então o milagre foi maior, né? Se afogarem praticamente sem água. Não, meus irmãos, foi um milagre mesmo. Deus abriu o Mar Vermelho.
E quando o povo de Israel passou e os egípcios vieram com seus cavalos e cavaleiros, Deus fez com que aquelas paredes de água se rompessem e eles foram mortos para a glória de Deus, para mostrar que só Deus pode salvar o seu povo. Meus irmãos, quando nós fomos alcançados pela graça de Deus, houve uma libertação, como de cadeias se rompendo, como de grilhões se rompendo. E uma outra coisa linda para nós observarmos aqui no texto é o tempo verbal. O apóstolo Paulo usa aqui o termo no pretérito perfeito. Ele nos libertou. É uma ação consumada. Não há mais, irmãos, em nós nenhum rastro do Egito. Nós fomos libertos de uma vez por todas. Não há em nós, irmãos, mais nada que nos ligue ao passado. Quando o Senhor liberta o seu povo e tira da terra do Egito, da casa da servidão, Ele o liberta de uma vez por todas. Meus irmãos, nós fomos libertos de uma vez por todas do poder de Satanás. Nós estávamos nas trevas, mas agora não há treva nenhuma no nosso coração. A nossa vida exala, ilumina o brilho de Cristo, o bom perfume de Cristo nas nossas vidas. O tempo de domínio de Satanás sobre as nossas vidas se encerrou, acabou. Ele não governa mais sobre nós, ele não reina mais sobre nós, ele não nos toca mais, ele não tem mais interferência sobre as nossas vidas. Nós não temos mais ligação nenhuma com o reino para o qual nós fomos transportados, do qual nós fomos transportados. Nós somos livres. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Louvado seja o Senhor. Aquele endemoniado gadareno, depois que foi alcançado pela graça de Deus, liberto, o texto nos diz que encontraram ele sentado. Aquele homem não parava quieto. Encontraram ele vestido, ele estava nu, e em sã consciência ele estava fora de si, andando pelos sepulcros. E ele foi tão restaurado por Deus que o seu desejo é: eu quero seguir para anunciar o que tu fizeste por mim. Jesus diz: primeiramente volta para os da tua casa. Mas vejam, meus irmãos, que restauração completa. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E foi exatamente para isso que Deus enviou o seu Filho, para nos libertar das obras do diabo. Quais são as obras do diabo, irmão? O seu propósito é roubar, é destruir, é desgraçar, é arruinar, é assassinar, é promover toda sorte de males. E qual é o propósito de Deus em Cristo Jesus? É nos libertando do poder de Satanás, nos dar uma nova vida, cheia de paz, de alegria, do gozo do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, Ele nos libertou. Acabou. Já não há mais nada que Satanás possa fazer. Nós fomos libertos de uma vez por todas. Ele não nos toca mais. Ele não interfere mais em nossas vidas, Ele não tem mais controle sobre nós. Nós somos de Deus e totalmente controlados por Ele. Nós estamos debaixo de um reino, é o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Meus irmãos, quando o texto nos diz que Ele nos transportou para o reino, para o Dr. Russell Shedd, a ideia que é usada aqui é a ideia de Deus montou uma operação de resgate. Talvez você já tenha assistido alguns filmes em que alguns prisioneiros precisam ser libertos, né, pelo exército aliado. E esses filmes, não sei a vocês, mas me empolgam muito, né? Principalmente quando são filmes ligados à Segunda Guerra, eu gosto muito. E às vezes a gente fica emocionado assim, quando os soldados aliados vão buscar aqueles que estão aprisionados debaixo de um domínio forte e talvez até intransponível. E quando eles conseguem a façanha
de trazer de volta os libertos. Meus queridos, há uma festa enorme. A gente se emociona quando assiste e conhece histórias desse jeito. Meus irmãos, maior de todos os resgates, maior de todos, foi o resgate e o transporte que Deus fez das nossas vidas. Era impossível, por qualquer força humana, por maior que fosse, o melhor que fosse a estratégia, o método, o estratagema, a metodologia, impossível para o homem sair do império de Satanás. Impossível, impossível. Pense numa missão impossível, e essa é impossível mesmo. Só seria possível se houvesse uma ação miraculosa. E Deus faz por meio de Jesus Cristo exatamente isso. Nos transporta do império das trevas. É como se Ele estivesse nos tirando da casa do valente. Lembra que Jesus fala a respeito disso? Do domínio do valente, de Satanás, como era usado. Nós estávamos, irmãos, amarrados por correntes e grilhões que nós jamais poderíamos quebrar. Mas Ele vem ao nosso encontro, invade o território em que Satanás estava tendo domínio e nos resgata de lá com poder e glória, com o seu braço forte. Meus irmãos, só Deus poderia fazer isso por nós. Nós estávamos outrora debaixo do império de Satanás e agora nós saímos da região da sombra da morte para andarmos numa comunhão com Deus. Saímos de um lugar para o outro. Saímos de um reino de guerra para um reino de paz. Saímos de um lugar de vergonha para sermos colocados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Saímos, irmãos, do opróbrio, daquilo que era ignomínia, vergonha plena, total, da miséria, da desgraça do pecado, embora muitos de nós talvez nem percebêssemos. Porque às vezes nós apenas ficamos maravilhados com aquelas conversões de alguém que, por exemplo, estava se acabando nas drogas, levou 314 tiros, se jogou do 15º andar, e um anjo foi lá buscar, e as pessoas chamam, olha, fulano vai dar um testemunho na minha igreja, tal. E não percebemos, irmãos, que independentemente das circunstâncias, sejam elas difíceis ou não, humanamente falando, todo coração em trevas, todo coração sem Deus, só pode ser transportado para o reino do Filho de Deus por um milagre. Então a minha vida e a sua vida é um milagre, independentemente do seu passado, se você já usou drogas ou não, se você já fez coisas terríveis ou não, independente do seu passado, a sua vida é um milagre, porque eu e você estávamos condenados a viver eternamente nas trevas, quando Deus veio ao nosso encontro e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, para o reino de luz, o reino de graça. Meus irmãos, se isso aconteceu, eu gostaria de trazer então algumas aplicações a respeito deste reino do Filho de Deus. Primeira delas é que, se nós fomos libertos, irmãos, de um império de Satanás, que era um dominador desgraçado, cruel, maligno, adversário, se nós estávamos acorrentados, presos àquilo que Satanás fazia sobre as nossas vidas. Lembra que por várias vezes Moisés disse, deixa sair o meu povo para que me preste culto. E Satanás não deixava. Lembre-se também que Satanás, muitas vezes dizia assim, não, vocês podem ir, mas vão um tempinho para o deserto, depois voltem. E Deus dizia, não, meu povo tem que sair todo. Depois, quando as pragas começaram a aumentar, ele disse assim, não, faz o seguinte, vão vocês, mas deixem as mulheres e as crianças. Não, a libertação precisa ser total.
Então vão vocês, mas deixem os despojos aqui, os animais, o ouro, a prata, não. Essa era a ordem de Deus. Nós vamos sair por completo. E assim Deus fez, fazendo com que Israel saísse do Egito de forma plena para adorar a Deus. Meus irmãos, se Ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados, Ele nos libertou para nós vivermos verdadeiramente livres. Satanás não tem mais domínio sobre a sua vida. Nós não fomos libertos do poder de Faraó para vivermos hoje como escravos do pecado. Nós não somos mais escravos do pecado. O pecado é um acidente infeliz nas nossas vidas, mas não é mais o curso comum da nossa jornada. Portanto, se Ele nos libertou do império das trevas, se Ele te libertou do império das trevas, é para que você viva plenamente para adorar a Deus, porque a ordem de Deus é: deixa sair o meu povo para que me preste culto. Se nós queremos viver uma vida de adoração a Deus, meus irmãos, nós não podemos viver no reino do Filho do amor, no reino da luz, paquerando com o reino das trevas, sentindo saudade das cebolas e dos melões do Egito, como muitas vezes fez o povo de Israel no deserto, o que trouxe grande ira sobre o povo de Deus. Como é que alguém é liberto do domínio de Satanás? O texto nos diz que o povo clamava, que a angústia do povo chegou até os ouvidos de Deus, e Deus manda libertar o povo. E agora o povo liberto quer voltar a paquerar com o Egito. Meus irmãos, nós não temos mais ligação com este mundo. Este mundo morreu para nós. As coisas deste mundo, irmãos, a concupiscência da carne, as malignidades deste mundo não podem mais atrair o povo de Deus. Nós não podemos sair como a mulher de Ló e olhar para trás. A nossa vida é olhar para frente, para Jesus, como autor e consumador da nossa fé. Ora, aquele que está em Cristo, nova criatura é. O termo lá no original é nova criação. Deus nos criou novamente, nos recriou para Ele, pois somos feituras dele, diz o apóstolo Paulo, para andarmos nas boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. E como é que nós recebemos a bênção do Evangelho, a bênção da libertação, a graça da salvação, o Espírito Santo habitando dentro de nós, e nós começamos a sentir falta das coisas que outrora nos escravizavam. Para a liberdade fomos libertos. Não andeis como escravos, mas andeis como livres. Meus irmãos, nós temos agora um Senhor sobre as nossas vidas. A verdadeira liberdade é andar em Cristo Jesus. Por isso que o missionário Davi Vanderlei dizia: eu sou livre de verdade, não sou escravo da liberdade. Porque este mundo acha que viver conforme os seus próprios interesses é ter liberdade, e que a igreja escraviza. O evangelho escraviza, é o que eles dizem. O cristianismo escraviza. Eu sou livre. Ninguém é livre, queridos. Nenhum ser humano é livre. Lembre-se do texto de Lutero, Nascido Escravo. O grande livro, um dos grandes livros da Reforma, fininho, vale a pena você ler, domínio público. Você pode encontrar na internet facilmente. Na nossa tradução, Nascido Escravo. Meus irmãos, a Bíblia é muito clara: ninguém é livre. Alguém que pensa ser livre é escravo de si mesmo. A questão é que nós temos hoje uma escravidão maravilhosa, que é sermos escravos de Cristo. E é uma escravidão tão maravilhosa que o apóstolo Paulo, repetidamente, no início das suas cartas, se identificava: Paulo, eu, escravo de Cristo.
Veja, alguém que era um fariseu, que era um homem rico, um poliglota, dupla cidadania, alguém que vivia conforme a religião judaica, alguém que poderia viver a sua vida como quisesse, tendo tudo que um homem no primeiro século gostaria de ter, poderia ser escravo de qualquer outra coisa. Mas pela graça de Deus, Paulo foi feito escravo de Cristo, e Paulo se orgulhava de ser escravo de Cristo. E sabe por que é bom, irmãos, sermos escravos de Cristo? Porque servir a Jesus é ser feliz, porque não há felicidade em qualquer outra coisa senão amar e servir a Deus. Jesus disse: olha, me obedeça, porque os meus mandamentos não são penosos, e aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Os mandamentos do Senhor, as palavras do Senhor são vida, luz, graça, poder, promovem sabedoria, paz, são mais doces que o mel e que o destilar dos favos. Meus irmãos, viver para Deus, viver debaixo do domínio de Deus, do controle de Deus, é a aventura mais gostosa e mais preciosa da vida. E quisera Deus que os homens deste mundo reconhecessem e percebessem que não há felicidade longe de Jesus. Queridos, nós que fomos libertos, nós que deixamos a escravidão do Egito, as coisas passadas, nós temos um privilégio enorme: proclamar a libertação. Jesus disse: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, e enviou-me para curar os quebrados de coração, para proclamar liberdade aos cativos e pôr em liberdade os algemados, e para proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da visitação, da vingança do nosso Deus, a proclamar todos os que choram, e para pôr sobre os que estão em Sião uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria ao invés de pranto, e vestes de louvor ao invés de pranto, espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Deus tem algo maravilhoso a fazer, queridos, nas nossas vidas, nas vidas das pessoas que estão ao nosso redor, mas elas estão cativas ainda. Mas o mesmo Espírito que estava sobre Jesus para proclamar libertação está sobre a igreja, está sobre mim e sobre você. Proclame a palavra do Senhor, fale de Jesus, ore pelos perdidos, fale de Jesus, testemunhe, proclame Jesus, não cesse de falar do nome de Jesus. Em segundo lugar, irmãos, quando nós somos libertos, nós temos toda a nossa afeição mudada, transformada. Nós passamos a enxergar que o nosso libertador é maravilhoso, que o nosso libertador é o amado das nossas almas, e aí nós redirecionamos os nossos prazeres, as nossas emoções, as nossas afeições. As coisas deste mundo, que outrora nos traziam uma alegria, irmãos, para nós agora trazem amargura. E por mais lícitas que sejam, ainda que possam promover algum tipo de bem-estar a nós, não podem se comparar às delícias de estar no banquete na presença do Pai. Meus irmãos, Deus é um manancial de águas vivas, mas às vezes nós buscamos cisternas rachadas que não retêm águas. O nosso prazer, queridos, não pode estar jamais nas coisas ilícitas e pecaminosas deste mundo, mas também não devem estar depositados, como se fossem suficientes, nas coisas boas que Deus mesmo nos dá por sua bondade. Ou seja, o nosso coração não tem como devoção as bênçãos de Deus, mas o próprio Deus, que é a bênção maior, a virtude maior da vida, a alegria maior da vida. Nós fomos libertados, irmãos, também nas nossas afeições, na nossa devoção, nos nossos amores. Nós somos reconduzidos
É por isso que às vezes nós usamos o termo uma vida centrada em Jesus, né? Ou estar no centro da vontade de Deus. É na verdade a ideia de termos uma vida redirecionada, né? Se você usa aqui o GPS, né? O Waze, ou seja lá qual for, quando você está andando, e aí ele dá aquela bugada, às vezes por conta da conexão, né? E aí ele dá a opção lá, recentralizar, né? Aí você está meio perdido, mas quando ele recentraliza, né? Aí você consegue entender, essa aqui é a rua, aqui é tal, aqui é tal. Irmãos, quando nós somos alcançados pela graça de Deus, nós recebemos nova direção de vida, que nos conduz a uma profundidade, a encontrarmos um amor pleno, que satisfaz os anseios do nosso coração, e que não podem estar em qualquer outra coisa ou pessoa. E não estou falando apenas de coisas ilícitas, mas me refiro até às coisas lícitas. Ora, você pode ter o marido mais maravilhoso do mundo, mas ele não satisfaz os anseios mais profundos do seu coração. Você pode ter a esposa mais linda, mais maravilhosa, que cozinha melhor, que cuida de você, é uma bênção de Deus, mas ela não pode promover na sua vida a satisfação que só Jesus traz. Os filhos são bênçãos do Senhor, e muitas vezes neles nós colocamos as nossas expectativas, e às vezes nós nos frustramos, e quando isso acontece nós precisamos clamar por eles, mas precisamos também entender que o nosso amor maior jamais pode estar sobre o nosso próprio filho. Mas o nosso amor maior, a nossa devoção maior, nem sempre é conflitante, às vezes é, mas ela precisa estar, a nossa afeição, acima de tudo, em Deus. Ele é o suficiente para nós. Eu me refiro nem sempre conflitante, porque são amores que somam, né? O amor da família e o amor de Deus é uma bênção. Mas às vezes, irmãos, nós vamos precisar escolher. Jesus falou a respeito disso. Nesse sentido, ele disse que não veio para trazer paz, mas sim espada. Porque às vezes, para seguir a Deus, para amar a Deus acima de tudo, nós vamos precisar decepcionar as pessoas que estão ao nosso redor, às vezes os nossos familiares. Em alguns momentos, nós vamos precisar até ser claros em dizer: eu não vou fazer isso, porque eu amo mais a Deus do que a você. E é por isso que o Evangelho traz espada, muitas vezes. E quando nós formos provados nesse sentido, meus irmãos, talvez essa seja a área mais forte em que nós somos provados, porque nós não queremos decepcionar, nós queremos viver em paz com a nossa família. Mas Jesus diz: aquele que amar o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que amar seu filho, sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. O amor maior e o único amor que Deus requer de nós é o amor pleno e total. Ou nós somos radicalmente de Jesus e o amamos acima de tudo e de todos, ou nós não somos dignos de sermos chamados seus discípulos. Às vezes é necessário romper, e quando for necessário, escolha amar a Deus, e todas as coisas Ele nos acrescentará para a glória do seu nome. Meus irmãos, nós alcançamos, por causa de Deus, pela graça de Deus, pelo poder de Deus, uma nova vida. Que essa nova vida seja uma vida inteira para Deus, pois não há outro propósito maior e outra razão de ser, senão viver para a glória de Deus. Quando perguntaram a Wesley qual o segredo da sua vida, ele disse: o segredo é que eu morri há muito tempo. Nós fomos, irmãos, transportados para viver para Deus. E para viver para Deus, nós precisamos morrer para o Egito, precisamos morrer para as coisas que passaram e viver só para Deus, de graça em graça, de glória em glória. Vamos nos colocar de pé.